Bom dia, irmãos, graça e paz. Nosso devocional de hoje, esse óculos dá muito reflexo, né? Ó. Precisa achar um daqueles com anti-reflexo. Gênesis 19 e 20. Leia na sua Bíblia primeiro, depois ouça o devocional para você entender. Gênesis 19, Ló recebe em sua casa 2 anjos. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhe: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela. Gente, esse capítulo aqui, quanta coisa complicada. E vamos lá, né? Vamos tentar entender isso daqui. Deus decide destruir Sodoma e Gomorra por causa da maldade daquele povo. Ló, ou melhor, Abrão, intercede por Ló. Ló é sobrinho de Abrão. Abraão intercede por Ló e Deus resolve poupar, resolve tirar Ló da cidade antes de destruí-la. Envia 2 anjos vão até lá, chegam lá, Ló, observando a cultura daquela época, chama os 2 para dentro, né? Como anfitrião, coloca os 2 dentro de casa. Diz o texto aqui na sequência que quando fica a noite, os homens daquela cidade, veja só, verso 4, mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. A perversidade daquelas cidades era terrível, em especial nessa questão sexual, né? Até hoje é falado a respeito dos sodomitas, da sodomia, né? Perversão sexual em grau máximo. A homossexualidade, aqueles se juntaram ali então e queriam abusar sexualmente daqueles 2 homens, eram anjos, mas em forma humana, se apresentaram em forma humana. Entraram para dentro da casa de Ló. Ló ofereceu um banquete para eles e na hora de irem dormir, aí cercam a casa e querem abusar sexualmente deles. Veja, Ló sai para fora e tenta impedi-los, e aí a coisa fica pior. Saiu-lhes, verso 6, então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens e vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer. Porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Veja, tá certo que era costume daquela época que quem hospedasse a outro na sua casa tinha que defender aquela pessoa a todo custo. Então, Ló tinha que tentar proteger aqueles homens a todo custo. Eles estavam sob a proteção do teto dele, né? Mas Ló tomou uma atitude que é impensável para nós.
Ló chega para eles e fala assim: olha, não façam mal a eles, não abusem deles. Eu tenho 2 filhas que ainda são virgens, e então façam com elas. Peguem elas e façam o que vocês quiserem. É difícil até entender isso, né? Para nós, um pai oferecer as filhas. E o texto não vai nos explicar, então nós temos possibilidades e eu vou mencionar algumas para vocês. Podemos pensar nessa primeira que eu citei, que era uma questão cultural, então ele, para proteger os seus hóspedes, ele teria que se arriscar a tudo, né? A vida das suas filhas, a sua própria vida, qualquer coisa. Mas é mais fácil nós pensarmos na possibilidade de que Ló, pelo fato de estar morando ali no meio daqueles pecadores, no meio de Sodoma, estava contaminado pelo pecado. E isso vai ficar mais claro pela atitude das filhas dele mais adiante. Eles estavam vivendo no meio daquele povo, daquela cidade, e absorveram o costume delas. Alguns chegam a pensar que talvez Ló imaginasse que elas poderiam ser libertas, livres de alguma forma, mas eu prefiro acreditar que Ló estava influenciado pelo pecado que ele absorveu da cultura daquela época. Prefiro pensar dessa forma, mas talvez seja um pouquinho de cada coisa, né? Ele queria proteger os hóspedes, ele talvez pensou que poderia as filhas escapar de alguma outra forma, e ele também, no fundo, estava influenciado pela cultura que ele estava vivendo ali no meio daqueles pecadores. E isso traz um alerta para nós, gente. Muito cuidado com o meio que você vive. A sociologia já explica que o ser humano é fruto do meio que vive. Então, se vivermos no meio de pecadores, é claro que estaremos sujeitos à influência de viver, de praticar aquilo que os pecadores praticam. Não podemos deixar que isso nos influencie, nos afaste de Deus. A história prossegue então, dizendo que aqueles homens negam a proposta de Ló, eles não querem as filhas, eles querem os homens, né? E questiona a Ló por que ele está querendo se bancar de juiz, e agora fala: olha, vamos fazer com você pior do que vamos fazer com eles, e partem para atacar a Ló e a todos ali da casa. No que eles tentam fazer isso, o povo daquela cidade, os 2 anjos colocam Ló para dentro, fecha a porta e fere de cegueira aqueles homens. Verso 11. Aqueles homens que queriam fazer essa maldade ficam cegos, não conseguem achar a porta da casa, e os anjos falam para ele: olha, vamos embora que nós vamos destruir essa casa, Deus mandou, a gente veio aqui para destruir essa cidade, vamos destruir essa cidade. E Ló então vai falar com os seus genros, ele tem outras filhas aqui, verso 14, saiu para falar com os genros, e eles acharam que ele estava gracejando, que ele estava brincando, né, com isso. E aí passa a noite inteira e eles não saem da cidade. Quando o dia está amanhecendo, os anjos falam: nós temos que ir, pegue pela mão e sai puxando eles, levam eles para fora. E olha só, verso 17, eles já fora da cidade agora, os anjos falam para eles assim: não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças.
Verso 24, então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor, né, sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade, destruiu aquela cidade. Verso 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Os anjos falaram que não era para olhar. E a mulher de Ló olhou para trás, né? Isso já virou até musiquinha para criança, né? E virou uma estátua de sal. Agora veja só, verso 30, a origem dos Moabitas e Amonitas. Verso 30, subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas. A mulher morreu, né? Virou uma estátua de sal, sobrou apenas Ló e 2 filhas. Ele vai habitar, né, numa caverna com essas 2 filhas. Verso 31. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. A gente pensa que a coisa não pode piorar, né? Olha só, aquilo que eu falei, a influência da cultura pecaminosa. Agora, estão ali naquela caverna, sei lá quanto tempo, mas certamente muito tempo, não estavam achando outras pessoas. Aquelas 2 moças ali falam assim: olha, nosso pai já está velho, logo ele vai morrer e vai perder a descendência. Para aquele povo, a descendência, né, continuar a família, era tudo para eles. Era muito importante isso. Então elas falam assim: como é que a gente vai fazer? Elas deveriam se lembrar das suas origens, né, de temor a Deus, ao Deus verdadeiro, deveriam ter orado a Deus, deveriam ter partido para ali, tentado achar algum lugar para morar e ter casamento e ter descendência, mas não. Elas tiveram uma ideia, para não dizer brilhante, uma ideia pecaminosa, carnal. Elas falam assim: vamos fazer o seguinte, é o nosso pai, é o único homem que tem aqui, vamos pôr o velho bêbado, aí a gente tem relação com ele e pronto. E assim elas fizeram, né? Embebedaram o homem à noite, se deitou primeiro a mais velha com ele, teve relação sexual. No outro dia falou para a mais nova: deu certo, faz o mesmo. Embebedaram o homem de novo, tiveram relação com ele. E aí, verso 36. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, que é o pai dos Moabitas. A mais nova deu à luz um filho e chamou de Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon, ou seja, os Amonitas. Então nós temos os Moabitas e os Amonitas, que vai ser citado muito ainda na Bíblia, que são filhos de Ló com suas 2 filhas. O que dizer, né, gente? Tá errado, tá tudo errado. E eu só admiro a fidelidade da Bíblia em mostrar isso. Porque se fosse como alguns dizem: não, isso aqui não é palavra de Deus, não, isso aqui é o homem que escreveu,
Se fosse eu que fosse escrever a Bíblia, eu não ia falar isso aqui não. Vamos deixar isso aqui de fora, isso aqui é muito feio, muito vergonhoso, né? Mas não. Isso só me faz acreditar mais na veracidade bíblica. A Bíblia não esconde o pecado, os erros dos seus personagens. Entramos no capítulo 20. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, disse Abraão a Sara, sua mulher. Não, é diferente. Quando Abraão foi habitar nesse novo lugar, né, na cidade ali, na terra de Gerar, quando chegou lá, Abraão falou sobre Sara o seguinte: olha, Sara é minha irmã. Mais uma vez, Abraão mente aqui a respeito de Sara. E Abimeleque, que era o rei daquela cidade, Gerar, mandou pegar ela então. A irmã de Abraão, bonita, traz ela para mim, quero ela. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Aí Abimeleque vai conversar com Abraão. Que é isso? O que você me fez? Mesma história, a história está repetindo. Abraão não aprendeu a lição. Então, queridos, nós paramos por aqui e a segunda lição que eu trago aqui com essa mentira de Abraão novamente é muito cuidado. Mentira é pecado. Mentira é pecado. Sabe? Confia mais em Deus. Confia em Deus e paga o preço da sua confiança. Paga o preço. É preferível sofrer sendo fiel a Deus do que mentir para se dar bem. Porque, na verdade, não vai se dar bem, não. Deus chegou apareceu em sonhos para Abimeleque e falou assim: você vai morrer porque você está pegando uma mulher que tem marido. Sério, né? Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai querido, tem misericórdia de nós. Nós olhamos para a Bíblia, para essas histórias tristes e olhamos para nós mesmos e pedimos: tem misericórdia, porque a gente também faz coisa errada. Tem misericórdia de nós. Perdoa a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e um grande abraço.